Olá, gente, bom dia, quase boa tarde, como é que vocês estão? Nesta última semana, alguns pais precisaram conversar com seus filhos sobre morte. É um assunto bem complicado. Essa conversa existiu exatamente porque a gente perdeu o Chadwick Boseman, que é o Pantera Negra. E muitas crianças tiveram seu primeiro contato com o assunto morte, com a perda dele. Para muitas crianças foi bem impactante. Eu sei que a gente tá num ano que, infelizmente, a banalização da morte tá sendo bem grande, assim, exatamente pelos números que a gente tá vendo. Mas no caso dele, sendo um super-herói, como foi importante para muitas crianças, e eu vou dizer que para mim também, mas para algumas crianças pode ter sido a primeira vez que a gente teve que falar com clareza para ele sobre esse assunto. Aqui em casa foi em 2016, quando a Maria Luísa estava com 3 para 4 anos, que a gente precisou ter essa conversa com ela. Meu sogro faleceu em fevereiro daquele ano, depois de alguns meses internado, mais ou menos uns 2 meses, por conta de uma pneumonia que se agravou. A gente estava no Rio, a gente foi pro Rio para passar as festas de final de ano e ele foi internado na antevéspera do Natal. Pra Malu foi bem impactante, que ela viu meu sogro indo pro hospital, ele tava numa cadeira de rodas, bem debilitado, e ela ficou bem impressionada com o que ela estava presenciando ali. Nós ficamos no Rio durante um bom tempo. Na véspera de nós irmos embora, ele teve alta da UTI pro quarto, então a gente ficou mais tranquilo em vir embora. E aí nós viemos embora, terminamos as nossas férias no cassino. Quando voltamos pra casa, na mesma semana que a gente voltou pra casa, ele faleceu. A gente teve que ir correndo pro Rio e nós não levamos a Maria Luísa. A Maria Luísa ficou com a minha mãe e fomos só nós dois. A gente não contou o que estava acontecendo, a gente contou que o vovô tinha ficado pior e tudo mais, mas a gente não quis contar naquele momento sobre toda a situação porque a gente não ia ficar com ela, exatamente porque a minha mãe que ia ficar. Então, como a gente não ia conseguir ficar com ela, a gente não sabia qual seria a reação dela, a gente preferiu não contar naquele momento e esperar a gente voltar pra casa. Nós voltamos pra casa, quando a gente estava bem, nós conversamos com ela. Vou dizer que ela se saiu bem na situação. As crianças saem melhor do que a gente imagina, muitas vezes. A gente contou que o vovô já estava muito doente, como ela sabia. Ele estava bem velhinho, meu sogro já estava com 80 anos. E Deus resolveu levar ele pra pertinho dele. E ele virou uma estrelinha. Na mesma hora, a Maria Luísa disse que queria então ver o vovô. E nós, oi? Ele assim, vovô não virou estrelinha? Eu quero ver o vovô. E aí então abrimos a janela. Maria Luísa achou uma estrela e disse que era o vovô. Foi algo muito surpreendente pra gente. A gente não imaginou que ela fosse ter esse tipo de reação. Então foi bem tranquilo. Ela ficou bem. A gente não viu ela irritada, ela brava, nada de diferente, alguma revolta, alguma coisa assim. A gente avisou a escola, avisou tudo que estava acontecendo, mas ela tava bem. Logo depois, meu sogro faleceu. Em março, a minha melhor amiga, que já tava lutando com câncer durante 3 anos, descobriu que o câncer dela tinha piorado. Foi um período bem tenso. Nós ficamos bem de altos e baixos ali. Em julho, ela piorou bastante, ficou muito mal. Eu fui pra Rio Grande, ela tava em casa, ela não estava hospitalizada, mas ela tava bem mal. E eu fiquei lá com ela e eu comecei então a conversar com a Maria Luísa, que a tia Marília tava bem doente, que a gente viu realmente era necessário. Todos esses períodos de altos e baixos eu fiquei muito mal, mas eu tentava sempre não demonstrar pra ela. Mas naquele momento eu precisava conversar, ela sabia. E a primeira coisa que ela me perguntou quando eu disse que a tia Marília tava bem doente foi se ela tá usando cadeira de rodas, porque foi muito impactante para ela ver o meu sogro na cadeira de rodas. Sim, a Marília estava de cadeira de rodas porque ela tinha câncer de mama e já tinha dado metástase, no pulmão, e ela já não estava com tanta força para caminhar e tudo mais, estava usando oxigênio e estava com cadeira de rodas. Mas eu evitei, confesso para vocês. Se não tá não, porque eu não queria que ela ficasse com aquela ansiedade do que poderia acontecer, porque enfim, a gente não tem previsão de tempo de nada. Tanto que logo depois a Marília ficou bem. A gente teve mais um sopro de esperança. Ela ficou bem agosto e setembro, bem, né, na medida do possível, claro. Mas em outubro ela ficou bem mal. Rapidamente o estado dela ficou bem complicado. Foi no dia 12 de outubro, ela começou a ficar bem mal. Logo depois ela veio pra Porto Alegre, o que eu agradeço a Deus até hoje. Ela veio pra cá porque eu consegui ficar com ela na última semana dela de vida. E no dia 24 de outubro, ela faleceu. E com a morte dela, nós fomos pra Rio Grande e eu não contei nada pra Maria Luísa. Eu não tinha condições de conversar com a Maria Luísa naquele momento e contar pra ela o que estava acontecendo. Por coincidência, o dia que ela faleceu era o mesmo dia do aniversário da minha irmã. É como a gente estava indo pra Rio Grande, eu disse pra Maria
Maria Luísa que nós estávamos indo encontrar a tia Adriana. E ela realmente ficou o dia inteiro com a tia e com a prima. Então ela não sentiu exatamente o que estava acontecendo. Então, voltamos pra casa. Eu fiquei mal. Aí tinha uma semana, eu fiquei bem mal mesmo. E graças a Deus eu tinha o Daniel pra segurar as pontas de tudo, porque eu realmente não tinha condições. E, obviamente, também não tinha condições de conversar com a Maria Luísa naquele momento sem que eu caísse em choro. Então eu resolvi não conversar com ela. Demorei uma semana. Quando eu me senti segura, foi que eu conversei com a Maria Luísa. O que eu conversei com ela foi que a tia Marília estava muito doente, como ela sabia, eu já tinha contado pra ela, tinha piorado, e que então Deus preferiu que ela fosse ficar do lado dele. E aí nós falamos que ela virou uma estrelinha da mesma forma. Ela fez as perguntas dela, respondi todas as perguntas e ela ficou bem. Então, pra você falar com uma criança sobre morte, a primeira coisa é você não falar chorando. Só fale quando você estiver preparado pra falar. Se não, deixe pra depois, como eu fiz. Eu achei que não conseguiria falar com ela e realmente não conseguiria logo de cara, então eu preferi deixar esse tempo, eu respirar, eu entender, eu aceitar pra depois conversar com ela. E foi exatamente o que eu fiz. Tente manter a calma, não se desespere, lembre-se, você é a pessoa adulta, porque senão você tá passando algo pra criança muito mais complicado. Óbvio que uma morte é complicada, mas você tá passando pra criança um desespero seu, uma dor sua. E isso é muito ruim pra criança absorver aquilo ali. Então, não se desespere. As crianças reagem muito melhor do que nós, como eu demonstrei nesses dois momentos. Abrace a criança e a escute. Responda as dúvidas dela. Não deixe pra depois. Se você sentou pra conversar com ela, você está disposto a conversar com ela. Então, responda todas as dúvidas que ela tiver. Vá até o limite que ela entenda. Quando ela fizer uma pergunta, tente rebater com outra pergunta pra ver até o que ela quer saber exatamente. Claro, que se acontecer de você chorar, bem, é normal. Outra coisa, nunca diga que a pessoa descansou ou está dormindo profundamente ou qualquer coisa que não remeta à morte. Porque imagina você dizer para uma criança que a pessoa descansou. O seu filho pode não querer mais dormir, porque na cabecinha dele, se ele descansar, ele não acorda mais. Ele vai virar uma estrelinha e ele não quer virar uma estrelinha. Então, não fale isso. Outra coisa, não tem problema de você dizer que está triste. Você pode dizer que está triste, porque a criança também vai ficar triste com a notícia. Só, como eu falei, não caia em prantos, em choros, em desesperos, gritos, porque aí você pode desencadear um problema com o seu filho. Ele pode ter algo traumático daquela situação. Eu repito pra você, só fale quando você se sentir segura. A morte da Marília, ela não foi algo fácil pra mim. Doeu muito e ainda dói, mesmo depois de quase 4 anos da perda dela. Porque ela é a amiga que sempre soube de tudo. Tudo da minha vida ela sabia. Ela é o elo da minha infância, da minha adolescência e da minha fase adulta. Pensar que eu não teria mais ela nos próximos momentos foi e é muito doloroso. Mas eu não posso passar essa dor pra minha filha, porque não foi ela que viveu tudo isso, fui eu. Então, por isso, não é justo com as crianças que a gente se desespere no momento que a gente for contar algo que é muito triste, sim. Mas não é essa criança que tá com a dor que a gente tem. Eu que tenho as memórias, as lembranças, ela tem uma outra dor. Então respeite a dor do seu filho na proporção da dor do seu filho. Porque quando a gente se desespera, os nossos filhos ficam extremamente ansiosos com aquilo ali, né? Quando eles nos veem chorando, pra eles é muito forte. Não seja uma pedra, não, nunca. Eu sei que, como eu comecei falando da morte de um ator, eu sei que a morte de um ator não é a mesma coisa que a morte de alguém que tá perto da gente. Mas o Chadwick foi um herói para muitas crianças, para muitos adultos. Então, para algumas crianças foi muito impactante, sim, a perda dele. Ele era um super-herói, então não tem como a gente não conversar com os nossos filhos sobre isso. E também não fale de qualquer jeito, não ignore. Algumas vezes a gente pode não gostar tanto, mas a criança gosta demais daquele ator, daquele personagem, e pode ser muito impactante para ele. Então não fale de qualquer jeito, sente e converse. Não diminua a dor dele, porque toda morte, ela causa um impacto. E dependendo da idade deles, a perda tem uma dimensão diferente. Quando meu sogro faleceu, a Malu tava lá com seus 3 para 4 anos, eu fiquei muito triste, muito triste, porque a gente ficou pensando muito o que ela não teria mais contato, ter um avô super engraçado, divertido, que contava piada, que cantava perto dela. A gente ficou bem mal mesmo.
em saber que ela não teria isso. Mas, pensando melhor agora, eu acho que se fosse hoje, ela sentiria muito mais, muito mais. Então, uma criança maior, ela tem muito mais dimensão da perda. Ela vai sentir muito mais. Ela vai entender muito mais. E não ignore a criança pequena. Você tem que contar. Não é porque ela não vai entender a dimensão da perda que você não vai contar. No momento que você esconde e ignora, ou diz que a pessoa, enfim, foi viajar, que tem gente que fala essas coisas, pode ser algo pior pra depois. E ela vai sentir essa mudança e o reflexo disso é muito pior. Você tem que contar da forma, do jeito, da idade dele. Porque as despedidas, elas não são fáceis, mas como dizia minha amiga, é a única coisa que a gente tem certeza nessa vida, é que em algum momento a gente vai se despedir das pessoas. Seja amorosa com você, entenda o seu momento e seja compreensiva com a sua criança. E me conte nos comentários se você já passou por isso, como é que foi, ou então se a primeira conversa foi agora com a perda do Chadwick. Eu sei que é uma conversa super difícil, mas chega um momento que a gente precisa conversar com eles, mesmo que a gente não perca ninguém da nossa família. É importante que a gente converse e eles entendam um pouquinho. Então é isso, gente. Wakanda Forever. Beijo. Tchau, tchau.